Oi, meus amores, bom dia! Sexta-feira, nossa aulinha de redação, a tão esperada aulinha de redação, né? E hoje eu vim falar para vocês sobre as crônicas, né? Inclusive na página 24 está aí, né? O conteúdo crônicas. Inclusive já vem dizendo histórias do dia a dia. Então, deixa eu explicar para vocês o que é um conto. Um conto é uma história, é, é a narração de algo que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, eu posso contar o que aconteceu na aula, por exemplo, né? Durante a manhã de aula, eu posso chegar em casa e contar para minha mamãe e meu papai: olha, aconteceu isso na minha aula. Ou também eu posso narrar uma partida de futebol com os meus coleguinhas, né? Então, tudo isso são fatos do dia a dia, né? São histórias corriqueiras que acontecem com a gente, ou até eu posso contar também um passeio que eu fiz, né? Então, é uma narração de coisas que acontecem no nosso dia a dia, certo? É, Muitos autores, eles narram coisas que acontecem bem simples, coisas bem simples mesmo. Por isso que vocês vão entender a leitura desse texto, porque assim, é, é, tem uma linguagem simples, são coisas que vocês já conhecem, né? E são coisas que fazem parte da rotina da gente, né? Por exemplo, esse texto aqui, essa crônica aqui, é, se chama Brinquedos. Então a gente já imagina o quê? Né? Criança, né? A gente já imagina os brinquedos que gosta. E aí eu vou sugerir para vocês a leitura desse texto. Eu não vou fazer a leitura aqui agora, porque tanto eu quero que vocês treinem leitura, como também ficaria um vídeo muito longo, certo? Então eu vou deixar esse texto, Brinquedos, para que vocês leiam, né? Esse texto é de Rubem Alves, vocês podem ver aí quem é Rubem Alves, podem fazer a leitura, né? Quem é ele. E aí tem também uma curiosidade, certo? No livro de crônicas, quando eu era menino, Rubem Alves, em uma conversa com as netas, apresenta crônicas que falam sobre a infância do escritor e as doces lembranças que o acompanhavam. Então vejam que legal, né? Isso é uma curiosidade sobre o autor Rubem Alves, que é quem escreveu, que foi quem escreveu essa crônica, certo? Então, as crônicas, elas retratam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? São textos que falam de assuntos comuns e fatos que nos ocorrem, né? Vez ou outra, por meio de uma escrita leve, como eu disse para vocês, né? A escrita é simples, não é nada complicado e objetivo, ou seja, é bastante direto, certo? Ele narra os fatos diretamente. Vocês vão ver, vocês vão entender quando vocês fizerem a leitura desse texto, tá? Então, e mais, esses textos, as crônicas, são coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, né? São historinhas, a gente vai ler, é um gênero textual, e a gente vai ver que pode acontecer com qualquer um de nós, certo? Vou deixar para vocês a página 26, certo? Para que seja respondido de redação, tá? Está de acordo com o texto. Aquilo que vocês não entenderem ou tiverem dúvidas, me mandem mensagem ou, né, de alguma forma sinalizem, porque aí eu faço a correção na aula, tá? Eu não mando só o gabarito, eu faço a correção para que vocês possam entender melhor, certo? Então, crônica é isso, é muito simples, certo? Mas a gente tem, depois a gente ainda vai acompanhar, né, outras crônicas, tá? E
hoje eu quero apenas essa, porque vocês têm alguns trabalhos para fazer e eu não vou acarretar vocês de muitas atividades para que dê tempo de fazer tudo, tá? Agora, como sempre, a gente vai falar um pouco sobre a Alice, sobre o nosso paradidático. Eu deixei para vocês os capítulos 4, 5 e 6, né? E eu também fiz a leitura, tá? Eu compreendo que é uma leitura que a gente precisa fazer e refazer, eu digo porque eu fiz isso, né? Mesmo em meio à correria, em meio cansada, com sono, né? Normal da vida adulta, mas assim, eu precisei fazer uma leitura, uma releitura para poder passar um pouquinho para vocês do que aconteceu, né? Então, no capítulo 4, aí, né, continua as aventuras de Alice, né? As aventuras de Alice, na verdade, acontecem durante todo o livro, né? Só vai mudar o quê? Muda o cenário, vem outros personagens, né? Então, assim, em cada capítulo a gente vai vendo que a Alice, ela vai fazendo várias coisas, né? Ela cresce, ela fica minúscula, né? Ela sempre bebe alguma coisa ou come alguma coisa que provoca esse aumento, né? Ou essa diminuição de tamanho. Então, no capítulo 4, a gente tem Bill paga o pato, né? Porque o que é que acontece? Alice, ela é uma menina curiosa, como a gente já viu nos 3 primeiros capítulos, né? E a curiosidade dela causa certas consequências, né? Então, o que é que acontece? No capítulo 4, Alice vê o coelho branco, né? Ele tá agoniado, ele tá preocupado porque ele perdeu o par de luvas, né? E o leque. E ele precisa achar essas luvas e o leque. Alice querendo ajudar, né? Curiosa como ela é. Então ela entra na casinha desse coelho, né? Onde lá tá escrito, tem uma plaquinha onde está escrito coelho e um B de branco, né? Ela entra nessa casinha e aí ela vai começar a procurar essas luvas e esse leque para ajudar o coelho. Só que essa história não termina assim, né? Nesse capítulo, o que é que acontece? Alice ela é confundida, né? Como se fosse a criada dele, né? Como se fosse a pessoa que trabalha na casa cuidando das coisas e ele dá ordens a ela e aí ela, né, fica furiosa e ela encontra um frasquinho, né, em cima de uma mesinha e ela não vê nada escrito, mas ela toma, né, o líquido que está dentro. O que é que acontece? Ela começa a crescer, ela começa a crescer, ela começa a crescer muito e aí vai tomando toda a proporção da casa do coelho. E aí, Bill, né, é uma lagarta, eles ficam tentando resolver a situação e aí Bill vai e sobe pela chaminé, né, e ele é jogado, né, é a mão, né, a mão dela que fica na chaminé e uma outra que fica na janela. E ele é jogado longe, né, então assim, ele queria ajudar e no final das contas ele pagou o pato porque ele acabou levando um tombo enorme, né? Ficou lá estendido no chão e aí continuam as aventuras de Alice, né? No capítulo 5, o conselho de uma lagarta, né? Então essas peripécias, essas aventuras que a Alice vive nesse livro, às vezes faz a gente até rir, né? Porque ela sabe, se ela comer algo, se ela tomar algo, ou ela vai crescer ou ela vai diminuir. Então, no capítulo 5, isso ainda vai continuar, né? Ela vai comer o cogumelo, né? Tem um lado que ela aumenta de tamanho e tem um lado que ela diminui. Então, isso ainda vai continuar no capítulo 5, ela vai ter conversa com vários animaizinhos, ela vai lembrar da gatinha dela, Diná, né? Que Diná poderia estar... Será que Diná
Daqui a pouco o Diná também vai estar me dando ordens, porque como o coelho dá uma ordem a ela, né? Só que ele não vê que ela é a Alice e não a criada, ela começa a imaginar que daqui a algum tempo Diná também vai estar dando ordens. Aí vocês podem me perguntar o seguinte: tia, esse livro, essa história é uma fábula? Não é, porque na fábula somente aparecem animais, certo? Aqui a gente tem o discurso direto, porque tem conversa, né? Alice conversa com os animais, né? A irmã dela ainda não aparece, nem no capítulo 4, nem no 5 e nem no 6, né? No capítulo 6 trata do porco e da pimenta, né? Que é quando ela chega na casa da rainha, né? E aí tem lá a cozinheira e tem uma confusão, um jogar de panela, a criança chora, porque a criança precisa aprender a gostar de pimenta, e aí é uma confusão, né, enorme, e Alice passa por diversas aventuras, ela fica assustada, porque ela não está acostumada a ver aquilo, né? A rainha gritando, dando ordens, a criança chorando desesperada, um caldeirão enorme de sopa e a cozinheira ela espirra, né? Provavelmente por conta dessa pimenta, né? Então a sopa deveria estar muito ardida, né? E então ela vive muitas aventuras também nesse capítulo, né? Ela pega esse bebê, né? A rainha joga o bebê para ela, o bebê chorando, todo esticadinho, né? Provavelmente por conta da posição que ele tá, né? Então, os bracinhos esticados, as perninhas esticadas, e aí a Alice acaba não entendendo o porquê disso, e aí ela começa a pensar que é por conta desse chororô todo, a criança chora desesperada. Imagine um bebê, né, ter que aprender a gostar de pimenta, né? Então, assim, esses 3 capítulos narram essas aventuras de Alice, de aumentar de tamanho, de descer de tamanho, de conhecer animais novos, de ir a lugares também novos, né? De ouvir conselhos. Então, enfim, ela passa por várias aventuras, mas ela não pensa em voltar, né? Em sair do buraco, não. Ela continua querendo viver aventuras, né? Ela até tem um trecho que fala que ela diz não saber quem é mais, porque de tanto crescer e diminuir, de tanto aumentar de tamanho e diminuir, ela não lembra quem ela não sabe dizer, né? Porque ela é questionada, alguém pergunta, um animal, eu acho que é a lagarta, pergunta quem ela é, e aí ela diz que não sabe, porque ela aumenta, ela diminui de tamanho, mas porque a Alice, ela é muito curiosa, né? E ela está em um ambiente que ela não conhece. Então, ela quer abrir porta, né? Ela quer tomar o líquido que está dentro da garrafa por pura curiosidade, porque ela sabe que ou ela vai aumentar de tamanho ou ela vai diminuir. Então, ela sofre porque algumas vezes ela fica em situações difíceis, como ficar presa, né? Na casinha do coelho, sem poder sair porque a casa é pequena e ela aumenta muito de tamanho. Então, assim, vão acontecendo coisas, né? Coisas e mais coisas, mas isso não faz a Alice desistir, não faz a Alice querer sair dali. Não, ela vai vivendo essas aventuras, né? E sempre aumentando ou diminuindo de tamanho. E sempre vai aparecendo um personagem novo, né? A gente vai vendo que alguns personagens vão aparecendo e desaparecendo, né? E aí eu vou deixar para vocês agora o capítulo 7, 8 e 9, tá? Vocês já podem iniciar essa leitura, né, desses 3 capítulos. Depois a gente vai ler os 3 últimos capítulos e aí fecha o paradidático. E aí a gente vai fazer uma atividade avaliativa sobre ele, certo? Espero que vocês tenham entendido,
né? A gente não precisa se alongar tanto na questão de detalhes, né? No caso aqui, eu resumi os 3 capítulos, né? Mas eu não precisei contar tantos detalhes assim, né? Porque a história de Alice, as aventuras de Alice são muitas, né? Então a gente pega as partes principais, isso é interpretar, tá, gente? A gente pega as partes principais, aquelas coisas que mais chamaram a atenção e a gente vai relatando, né? Então, quando vocês assistirem a videoaula e começar a lembrar do que leram, né, vocês vão entender, né, que foi justamente isso que aconteceu nesses 3 capítulos. Alice, ela é uma menina que ela não ouve conselhos, né? Ela é uma menina curiosa, ela é uma menina que gosta de conhecer coisas novas. É tanto que lá no início da história, no capítulo 1, a irmã estava tranquila, né? Estava bem tranquila na ribanceira. E ela não, ela estava agoniada porque ela tinha que fazer alguma coisa. Ela já estava cansada de fazer leitura, mas ela queria fazer algo diferente, né? E aí ela pensou, vou fazer uma guirlanda, né? Que é uma coroa de flores. Mas quando ela viu o coelho branco todo arrumado passando, totalmente ela perdeu o foco dessa guirlanda e saiu atrás desse coelho para poder descobrir onde ele ia entrar e ela também entrar para saber o que era que ele ia fazer. E a partir disso é que começam as aventuras dela, né? Ela come um bolo, ela toma um líquido, né? Que tá em um vasinho, uma garrafa, onde tem o nome Beba-me, né? E aí ela já acostumou tanto a aumentar e diminuir de tamanho, que quando a gente vai lendo os outros capítulos, isso para ela já é normal. É tanto que na garrafa onde não tem nada escrito, ela vai tomar esse líquido e ela vai aumentar de tamanho. E ela não toma nem esse líquido todo, porque se ela tomar esse líquido, ela pensou, se eu tomar tudo, eu vou crescer muito, né? Ela não sabia se ela ia crescer ou se ela ia diminuir. Quando ela tomou o líquido, que viu que cresceu, então ela pensou o quê? Se eu tomar mais, eu vou crescer mais. Então, aí ela ficou ali até que a situação fosse resolvida. De que forma? Umas pedrinhas, né, que estavam no chão, foram se transformando em bolinhos, né? E à medida que ela ia comendo esses bolinhos, ela ia diminuindo de tamanho. Então, veja como são várias coisas que a gente vai lembrando depois, né? Que essa cena ainda teve essa situação. Eu não sei em qual dos capítulos, tá, gente? Mas teve essa situação de as pedrinhas se transformarem em bolinhos e aí ela vai diminuindo de tamanho, consegue sair dali e aí já vai para outro lugar, vai viver outras aventuras, certo? Então continuem a leitura, tá? Eu vou sempre estar dando aqui, vou sempre estar fazendo isso nas nossas aulas de redação. Eu vou dar o conteúdo e também vou trabalhar o paradidático, tá? Juntamente, para que vocês possam se situar na história, certo? Então, a gente já viu muitas características de Alice, né? E já aprendemos que a Alice, ela é aventureira, né? Muito aventureira. Ela faz muitas peripécias, muitas coisas, né? Ela corre risco, mas ela não tá nem aí. Ela quer sair conhecendo os lugares, as coisas, quer comer tudo que vê pela frente, né? E aí os bichinhos, ela se torna amiga dos bichinhos, ela não entende algumas coisas, mas ela vai em frente. Então, é isso, tá? Então, na aulinha de redação de hoje, a gente viu o conto, né? Deixei para vocês uma atividade e a gente viu o paradidático, né? Os 3 capítulos que eu deixei para leitura. E aí ficam mais 3, porque na próxima aula de redação a gente vai fazer a mesma coisa. Combinado? Desejo um bom final de semana, bons estudos, tá? E um abraço, né? Que nunca mais a gente deixou, tá bom? Então, beijão.